Paz do Senhor. Vamos aí para mais uma aula do nosso curso de capelania. Muito obrigado por você estar conosco aí, ter enganjado nesse aprendizado, né, sobre a capelania. Bom, nós já falamos na primeira aula, demos aí uma introdução, demos uma introdução básica aí a respeito da capelania e nós vamos prosseguir agora. Vamos falar sobre algumas características que o capelão tem que ter. Você já sabe o que é capelania, que é o trabalho de um capelão de prestar atendimento religioso, a origem da palavra, você já sabe. Então nós vamos dar sequência aqui ao nosso ensino, que você tem em mãos aí o seu, né, o material didático aí que você recebeu em PDF, se você não imprimiu, mas tente aí fazer as anotações, um caderninho de anotações, porque o capelão é uma pessoa que está preparada a dar atendimento, então ele tem que se conhecer bem a palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia aí sempre ao lado, ó. Mantenha a sua Bíblia aí ao lado. Vamos utilizar um pouco mais a Bíblia hoje. Então vamos falar um pouco de algumas características, tá? Então vamos lá. Quais as características de um capelão? Vamos falar sobre características. Características de um capelão. Características que nós queremos colocar aqui para você são algumas coisas que a pessoa, para dar atendimento religioso, para atuar nessa área de capelania, ela tem que ter. Se ela não tem essa aptidão, tem que buscar em Deus ter essa aptidão. A primeira é ter o chamado para ministrar. Então você tem que ter o chamado para ministrar. Ó, o capelão tem que ter o chamado para ministrar. Ou seja, se você não tem a palavra certa, na hora certa, para ministrar a esta pessoa que vai receber o atendimento, você tem que se preparar. Tem pessoas que chega para fazer uma visita, irmão, vamos ver onde Deus quer falar. E fecha o olho, põe o dedo na Bíblia, puxa e lê. Isso aí quase é tirar sorte, né? Só falta você ter uma bolinha de cristal, deixa eu ver o que a bola de cristal me revela. Não, irmão, o capelão, ele tem que conhecer a palavra de Deus e saber a palavra certa, na hora certa, no momento certo, uma palavra específica. Não pode tirar palavra na sorte, não. O capelão não é assim. O capelão, a pessoa que ela é preparada para ministrar, ela tem que saber o que ela vai ministrar. Tá? Por exemplo, você vai abordar os assuntos conforme a situação, o ambiente. Nós já falamos que o capelão tem que saber detectar o ambiente. Você tem que saber o ambiente que você está entrando e você tem que saber o que você vai trazer naquele ambiente. Existem algumas palavras bíblicas que para determinados ambientes, esta palavra ela vai deixar dúvidas, vai gerar incerteza, não cabe naquela hora, naquele momento. Tá? Você vai visitar um doente, aí você vai ler a palavra de Deus lá do rei Ezequias, põe a sua casa em ordem porque morrerá e não viverá. Você vai ler, você vai pôr o dedão aqui, vai onde Deus falar, aí abre lá, aí você vai ler. Põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí, como é que você vai passar essa palavra para a pessoa? Então, o capelão, o ministro, ele não age desta forma, tá? O ministro, ele não prepara uma palavra específica. O ministro, ele tem que conhecer a palavra de Deus, ó, conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai te orientar, o Espírito de Deus vai encher o seu coração, vai falar com a tua alma, vai mostrar na tua mente a palavra certa, na hora certa, no momento certo. Ele vai trazer um despertamento à sua mente e você vai lembrar daquela passagem. Então você tem que conhecer a Bíblia. Tem pessoas que não conhecem a Bíblia, eles tiram sorte, eles procuram casar, às vezes dá certo, irmão.
Às vezes vai fazer igual o pregador que chegou lá na igreja, foi pregar na nossa igreja, convidado, e eu fiquei com vergonha. Eu queria colocar minha cabeça debaixo do altar e sumir. Que a pessoa pegou a Bíblia lá, irmão, vamos ler a palavra de Deus. Aí fechou os olhos, abriu a Bíblia lá e caiu numa página em branco entre Gênesis e o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Primeiro Testamento e o Bereshit Hadashah. Aí ele abriu entre a Tanakh e o Bereshit Hadashah, ele abriu, aí tinha uma folha em branco, falei, irmão, Deus não quer falar hoje. Que negócio é esse, irmão, que Deus não quer falar? Deus fala em todo tempo. O ministro tem que estar preparado para trazer uma palavra àqueles que precisam. Então a primeira coisa é você entender, todo capelão, toda pessoa que vai fazer capelania, tem que ter um chamado para ministrar. Tá? Então, você tem que ter esse chamado. Então, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar a palavra, você tem que se aperfeiçoar. Você não pode deixar, irmão, ir fazer uma visita de qualquer maneira. Você tem que ir fazer uma visita, um atendimento religioso. Eu não quero nem usar a palavra visita. Mas você vai fazer um atendimento religioso, você tem que ser uma pessoa preparada para isso. Quando eu digo preparada, você já está se preparando, você está fazendo esse curso, está se aperfeiçoando, mas você tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra de Deus, tem que conhecer o Primeiro Testamento, que você não vai fazer interpretação literal, que você não vai exigir o cumprimento da lei, pelo amor de Deus. Você não é um judeu, você não vai lá no hospital pregar o judaísmo, você vai falar de Cristo, que Cristo morreu pela humanidade, que Ele tem a solução, que se for da vontade dEle, Ele vai dar uma reviravolta na sua vida e você será mais do que vencedor. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na pessoa. Você está ali como uma assistência espiritual, um assistente espiritual. Você não está ali para trazer palavra de maldição, né? Mas você está ali para falar de Cristo, para declarar Cristo. Então, se você, meu irmão, ainda não fez um curso básico em teologia, se você ainda não se preocupou, se você é daqueles que diz que teologia é coisa do demônio, que a teologia, que a letra mata, meu irmão, então esse curso não serve para você, tá? Esse curso aqui é para pessoas que sabem o que está fazendo, para pessoas que têm dignidade, que querem realmente representar a Cristo em suas assistências, tá bom? Então você tem que rever os seus conceitos, se você é um desses. Mas se você está aqui com a mente aberta, preparado, então você tem que entender primeiro o chamado que você tem para ministrar. Outra característica do capelão que ele tem que ter é que ele tem que ter compaixão pelas almas. Tá? Tem que ter compaixão. Compaixão. Se você não tiver compaixão pelas almas, também você não vai se empenhar bem dentro da capelania. Porque, primeiro, você não vai ser assalariado. Você não vai receber. Lembra que eu falei que a capelania tinha dois tipos de capelão? Né? Capelão, primeiro, remunerado. Tem o capelão que ele é remunerado, que ele recebe remuneração, ele é pago para aquilo. Tem aquele capelão que ele é pago. E tem aquele outro capelão que não é remunerado. Ele é o quê? Ele é voluntário. Voluntário. Então você tem que entender que quando você recebe o chamado, que você entende o seu chamado e você tem compaixão pelas almas, você vai oferecer um trabalho de capelania voluntário. Você não vai receber financeiramente por aquilo. Às vezes, quando você tem uma igreja séria e o ministério reconhece o seu trabalho
e o ministério te envia para fazer o trabalho de capelania,